aqui é o Dr. Reclama. Bom, galera, hoje eu venho aí para sanar uma dúvida aí, que tem muita gente me chamando, muita gente me ligando, perguntando sobre isso. Eu achei que esse seria um ótimo texto, tá? E um belo motivo para fazer um vídeo esclarecendo algumas coisas e algumas mentiras de algumas operadoras que nós temos aí, tá? Gostaria de sanar essa dúvida aí, é um inscrito que me chamou hoje e me fez essa pergunta. Então aí vai, tá? Uma simples resposta para essa galera aí que fica nessa vidinha de: doutor, o meu aparelho ele funciona em 4,5G? Doutor, porque eu não consigo pegar o 4,5G, né? O que, doutor, será que o meu aparelho ele vai funcionar em 5G? Bom, galera, vamos quebrar uns tabus aí. Vou falar numa linguagem bem simples para vocês entenderem, tá? Para qualquer um entender o que eu quero falar. Bom, o que é... Olha só, galera, quando eu fiz um curso de smartphones, isso em 2014, inclusive se debateu muito isso no curso, a respeito assim, ó, das mentiras que as operadoras pregam, tá? Por exemplo assim, na época que lançou-se o 3G, não se tinha 3G, não se tinha implementação ainda para o 3G, então se tinha 2,5G no máximo, mas sabia-se que 2,5G não existe. Tá? Teoricamente, ele ou é 2G ou é 3G, tá? O 2,5 na verdade é um 2G implementado. E o que é o 4G hoje no mercado aí, tá? Que muita gente diz aí, ai, porque o 4G, cara, o 4G ele entrou e existem implementações e continuidade desse serviço, tá? E o detalhe da coisa, só quero explicar uma coisa pra vocês, galera. O 5G, pelo que eu tô vendo, eu posso estar enganado, mas pelo que eu tô vendo, ele não vai ser um sistema amplo de cobertura, tá? Significa que não vai ser uma coisa que vai ter em tudo que é aparelho antes de 2020. Pelo que eu tô vendo, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, cara, isso aí vai demorar para implementar, tá? Vai demorar mesmo para implementar. Então tem muita gente preocupada com 4G e meio, né? Com o 5G, achando que de repente o aparelho não vai ser implementado para o 5G. Quando entrar 5G o aparelho não vai estar funcionando, não vai estar habilitado. Então eu vou explicar hoje para vocês, vamos quebrar um tabu e vou dizer para vocês uma coisa: não existe 4,5G. Vamos começar quebrando esse tabu e dizendo para vocês as mentiras que muitas operadoras pregam aí, dizendo que porque o nosso operador é 4,5G, tá? Então eu vou dizer para vocês o que acontece para as operadoras dizerem que é 4,5G. O problema é que o brasileiro ele acredita muito nas coisas. Eu, como fiz curso de smartphone, digo para vocês, ou é 4 ou é 5G, tá? E tocou. Bom, depois eu ligo. Então acontece o que? Simplesmente sabe-se então que o 4G é 4G implementado, tá? É o serviço feito. É como se eu dissesse assim para você, olha só, olha, eu vou na sua casa, vou limpar seu computador, legal, aí eu te limpo o teu computador. Aí depois eu digo assim, olha, acabou de sair uma limpeza nova de computador aqui, que é um novo sistema, mas na verdade é a mesma coisa, eu só vou lá terminar de limpar uma coisa que eu não limpei, que eu deixei para depois. O 4,5G, na verdade, tá? Ele é composto de 3 serviços, tá? É o Carrier Aggregation, tá? Que são a parceria entre várias operadoras que modulam entre 2.600 MHz MHz, frequência, a 1.800 MHz, tá? E agora está entrando a 700 MHz também, tá? Que é uma modulação dessas 3 frequências. Que quer dizer o que, pessoal? A 1.800, na verdade, é a 2G, tá? Só que feito um serviço que eles chamam de refarm, tá? O serviço refarm significa o quê? Seria reutilizar uma frequência de banda com uma nova tecnologia e dentro do 4G. Então significa o quê? Que essas modulações, né, 2600
tem uma cobertura menor, 1800 uma cobertura muito maior porque é mais antiga, e a 700 então imensa. Essas modulações vão funcionar agora no 4G porque estão sofrendo refarm, estão sendo refeitos alguns serviços e elas vão voltar a trabalhar numa frequência que antes era 2G e 3G também, e vão funcionar melhor, tá? Então na verdade o que acontece? Essas frequências de bandas a mais que estão ocorrendo, que algumas operadoras estão fazendo refarming e modulando para o 4G, algumas operadoras malandras estão dizendo que é 4,5G. Na verdade, uma baita de uma mentira, tá? O 4,5G, na verdade, é um sistema, tá, de implementação do 4G. É tipo assim, eu não terminei meu serviço, mas já estou dizendo que tem 1,5 a mais. Por quê? É tudo a mesma coisa. 4,5G não existe, é uma mentira, tá? Quem trabalha nessa área sabe o que eu estou falando. Bom, o segundo passo de complementação do 4,5G, como eles chamam, é o 256 QAM, tá? Uma melhoria na modulação. Detalhe, só 3% dos aparelhos ou menos no Brasil aceitam essa melhoria. Só os aparelhos topo, alguns, tá? Então significa o quê? Que na verdade o 4,5G, a implementação, né, a plenitude do 4G, a maioria dos aparelhos não trabalha de jeito maneira. Pode até dizer que tem 4G, mas não vai trabalhar nessa frequência, tá bom? Então, bom, vamos lá, vamos continuar. Cara, o terceiro serviço que é agregado, que é supostamente devido ao 4,5G, se chama MIME, tá? Que se chama mais antenas de transmissão e mais antenas de retransmissão do serviço. Esse sistema MIME aí, tá? E na verdade, como eu falei, como eu volto a falar, são mais antenas, mais serviços por essas frequências de banda estarem sendo liberadas. Então, na verdade, trata-se de um serviço só de uma implementação do 4G, sabendo que pouquíssimos aparelhos aceitam algumas implementações do suposto 4G e meio, tá? Muito poucos, tá? Então, o que é o refarm? O refarm são reaproveitamento de espectros, tá? Para o 4G, que modulam de 2.600 MHz, 1.800 e 700 MHz, que está entrando agora, tá? Bom, agora vamos para uma outra explicação bem interessante. O que é o 5G? É uma tecnologia implantada, tá? Que eles chamam de baixa cobertura. Por quê? Porque o 5G necessita de algumas especificações que, quando forem lançadas, provavelmente nenhum por cento dos aparelhos vão ter capacidade de ler todas essas implementações. Então eu digo para vocês que o 5G vai estar funcionando, se vier a vir para o Brasil, lá por 2022, e olhe lá, que você vai ter um aparelho que reconheça e funcione perfeitamente com todas as modulações do 5G. A princípio, algumas empresas de telefonia estudam ainda o espectro do 5G como talvez uma internet de alta velocidade, mas para você implantar na sua casa trocando pelo cabo. Tá? Ainda não estão muito bem definidos o que vai ser, se vai ser só para o celular ou se de repente vai ser mais específico inicialmente para as internets. Tá bom, pessoal? Então eu queria quebrar esse tabu, porque tem gente que fica dizendo: ah, mas na tal operadora é 4,5G. Cara, olha só, o 4,5G que a Claro está dizendo, principalmente aqui no Sul, a TIM faz isso já há um bom tempo e ela não foi lá e disse que era 4,5G. Tá, essas implementações aí. Então a gente tem que explicar isso aí, porque as pessoas estão se debatendo, brigando, achando que mas esse aparelho não vai funcionar na 4,5G. 4,5G não existe. 4,5G é o 4G com implementação, com o dever de casa feito, tá? O que acontece é que brasileiro é muito malandro e cria essas vírgulazinhas. Aí o cara assim, mas eu não vou botar meu 4G na tal operadora, eu vou botar na Claro porque a Claro tem o 0,5, isso é melhor. Cara, pessoal, vocês têm que, a gente tem que tentar estudar um pouco mais, tá?
E parar de ficar se debatendo, porque tem um monte de gente me chamando, doutor, o meu aparelho não aceita 4,5G. Nem vai aceitar, meu guri. 4,5G não existe. 4,5G é uma jogada de marketing, uma implementação do serviço que tinha que ser feito, do dever de casa que tinha que ser feito para ficar melhor o serviço, tá? E um reform de algumas bandas que estão sendo desativadas de 5G em algumas operadoras e estão passando para 4G. Desativadas na verdade não, vão continuar trabalhando 2G, mas vão modular também para o 4G, tá pessoal? Então eu queria quebrar esse tabu hoje e explicar isso para vocês, porque tem muita gente muito preocupada com isso, cara. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Assim, ó, o tal 4,5G, que é a implementação total do 4G, no Brasil hoje, acho que alguns aparelhos topo de linha funcionam plenamente, tá? Então dá em torno de no máximo 3% dos aparelhos que nós temos no Brasil hoje que funcionam plenamente no 4G implementado ou 4,5G se você quiser. Então não fique se preocupando se o seu aparelho vai funcionar direito no 4G ou não vai, até porque você não vai ter como saber, tá? Se você estiver num lugar que só vai funcionar 2G ou 3G, você vai ficar se preocupando à toa. Tá? Porque às vezes o cara tem um plano de internet, em algum lugar lá funciona super bem e meio quilômetro pra frente já não pega mais nada. Porque tudo isso é uma bagaça sem regras, tá? Onde o usuário final fica totalmente perdido. Agora você imagina se um cara que nem eu, que trabalha com isso, que a gente procura estudar um pouquinho para saber responder as perguntas das pessoas, tá? E dizer para vocês assim, ó, que o princípio básico do smartphone, né, que se chama celular, quer dizer que ele trabalha por antenas de modulação de celular, tá? Então o que acontece? Geralmente esses padrões são estabelecidos pela antena mais próxima. Então se você estiver perto de uma antena 2G e mais distante de uma 3G ou de uma 4, ele vai funcionar na 2G. Ele vai sempre buscar o padrão mais próximo, a menos que você modifique essas configurações. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a implementação da 4,5G é ainda apenas platônica, porque a maioria dos aparelhos no Brasil nem fazem ideia do que seja isso. Tá bom, pessoal? É isso aí, aqui é o Dr. Reclama, desmistificando um pouco, explicando algumas coisas, que muita gente me chamando para perguntar da tal 4,5G. Então quero dizer para vocês que trata-se de uma enganação, é uma implementação apenas do serviço 4G. E o 5G, pelo que eu estou vendo, até 2020 ou 2022 não vai estar no Brasil, então não tem por que ficar se preocupando, tá bom pessoal? É isso aí, aqui é o Dr. Reclama, se gostou se inscreve no canal, se não gostou se inscreve aí para ficar reclamando.